Salve, galera, muito prazer em encontrá-los. Vamos dar início agora ao estudo do livro 3 da parte geral do direito civil, que são os nossos, na verdade, fatos jurídicos. Vamos lá, é o livro mais importante da parte geral, é aquele que vai demandar mais tempo de estudo e, por isso, claro, tem maior incidência em prova. Mas, se você tem um bom conhecimento sobre os fatos jurídicos, você vai conseguir caminhar bem nos outros pontos do direito civil. Você vai brincar em direito obrigacional, contratual, vai matar um monte de questão, por exemplo, de contratos em espécie, sem nunca nem ter lido nada sobre aquele contrato em espécie, porque você sabe bem fato jurídico. Não estou dizendo que você não precisa estudar contrato em espécie, mas vai te ajudar e ajudar muito, beleza? Então vamos lá, gente. Livro 3, fatos jurídicos. Livro 1 foi o livro das pessoas, livro 2, o livro dos bens, e o livro 3, o livro dos fatos jurídicos. Vamos começar pela definição de fato jurídico. Ponto 1, definição. O que é um fato jurídico? É qualquer fato que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Qualquer fato que cria, modifica ou extingue uma relação ou uma situação jurídica, como muitos gostam também de dizer. Esses são os nossos fatos jurídicos. Cria, modifica, extingue, tem relevância, produz efeito no campo jurídico. Esse fato jurídico que cria, modifica ou extingue um direito, muita gente também fala isso, São fatos que criam, modificam ou extinguem um direito. Esses fatos, eles podem ser causados pela natureza ou podem ser causados pelo ser humano. O fato jurídico natural e o fato jurídico humano. O fato jurídico natural, ou seja, aquele fato que cria, modifica ou extingue um direito causado pela natureza. O fato jurídico natural, ele pode ser ordinário ou extraordinário. O fato jurídico natural ordinário é aquele previsível, enquanto o fato jurídico natural extraordinário é aquele imprevisível. Por exemplo, a maioridade. A maioridade decorre da natureza, chegar aos 18 anos, decorre da natureza, cria uma série de direitos, como, por exemplo, a capacidade civil, e é algo previsível. Todos chegarão aos 18 anos, as crianças chegarão aos 18 anos. Beleza? A morte é um fato jurídico natural ordinário. É previsível, todos vamos morrer. E gera a extinção de direitos. Não é isso? Gera a extinção de uma série de direitos. A ideia é essa. Imagina, e temos também aqueles fatos imprevisíveis que decorrem da natureza e que têm repercussão no direito. Eu estou financiando o meu carro, 60 prestações, imagina, 60 prestações no banco, e estou no meio do contrato, pagando, vem uma enchente, leva o carro embora. O que acontece com a obrigação quando ocorre a perda total do bem sem culpa do devedor? Perda total sem culpa, automaticamente a obrigação se resolve. Então, vejam, aquela enchente que levou meu carro embora é um evento da natureza que gerou uma consequência aqui. Qual a consequência? Extinção do contrato de financiamento. Beleza? Agora, o nosso foco total são os fatos jurídicos humanos. Nós temos 4 fatos dessa natureza. O fato jurídico humano pode ser ato ilícito, ato-fato jurídico, ato jurídico estrito sensu ou negócio jurídico. São esses 4 aqui. 4 espécies desse fato jurídico humano. Vejam, por que eu falei ato jurídico estrito sensu? Porque tem muitos autores que pegam esses 2 últimos aqui, o ato jurídico estrito sensu e o negócio jurídico, e colocam no guarda-chuva do ato jurídico lato sensu. Então tem muito autor que vai dizer que os fatos jurídicos naturais são ato ilícito, ato-fato jurídico e ato jurídico lato sensu. Do ato jurídico lato sensu saem o ato jurídico estrito e o negócio jurídico. Eu gosto de já colocar essa diferenciação na classificação originária.
ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Beleza? Vamos falar um pouquinho dessas quatro espécies de fato jurídico humano. Primeiro, o ato ilícito. Importante destacar que o ato ilícito ele é a fonte da responsabilidade civil extracontratual. A definição de ato ilícito está no artigo 186. A equiparação do exercício abusivo de direito a ato ilícito está no artigo 187. E as excludentes de ilicitude estão no 188. Então, estudar o ato ilícito, estudar esses três artigos aqui, 186, 187, 188. Só que o bacana de estudar ato ilícito é lá na responsabilidade civil. A gente estudar o ato ilícito agora fica um pouco solto, eu não gosto de fazer isso. Então, vamos deixar para falar de ato ilícito quando do estudo da responsabilidade civil. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, esse é o primeiro fato jurídico humano. Segundo, ato, fato jurídico. O que é isso, né? O ato, fato jurídico são aqueles fatos que produzem efeitos jurídicos independentemente da vontade do ser humano. Primeiro exemplo, a aquisição originária da posse pela ocupação. Aquisição originária da posse pela ocupação. Imagine, né? Eu passeando na rua, vejo um terreno vazio, entro no terreno, construo a minha casa e estou lá morando. Eu posso gritar na porta, lá na beira do terreno, gritar: eu não sou possuidor desse terreno. Que eu me tornei possuidor ou não me tornei? Me tornei. Olha, rolou a aquisição originária da posse pela via da ocupação, artigo 1205 do Código Civil. Agora, eu me tornei possuidor independentemente da minha vontade de querer ou não ser possuidor. Querer ou não ser possuidor. Beleza? Tranquilo? Eu sou possuidor daquele determinado bem. Querendo ou não. Então, essa aquisição originária da posse pela ocupação tem natureza de ato, fato jurídico. Um outro exemplo, a aquisição da propriedade dos bens móveis pela ocupação. Estou andando na praia, vejo uma concha super bonita no chão, pego a concha, boto no bolso, levo para casa, chego na janela do meu quarto gritando: essa concha não é minha, é do mundo. Eu me tornei ou não me tornei proprietário dessa concha? Me tornei. A concha era uma coisa de ninguém, uma res nullius, né? Um bem adéspota, e eu pego, boto no bolso e me torno proprietário daquele determinado bem. Olha, a aquisição da propriedade dos bens móveis pela ocupação, ela ocorreu independentemente da minha vontade. Por isso, trata-se de um ato, fato jurídico. Beleza? Bom, agora vamos lá para os dois últimos, que são os mais importantes. Ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Vamos lá. Ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Eu não vou ficar falando de estrito sensu o tempo inteiro, tá? Eu vou falar ato jurídico e negócio jurídico, beleza? Vamos lá. Qual é a diferença entre o ato e o negócio jurídico? O ato jurídico tem os seus efeitos previstos em lei, enquanto o negócio jurídico tem os seus efeitos decorrendo da vontade das partes. Beleza? Ato jurídico, exemplo, emancipação. A emancipação é um ato jurídico porque os seus efeitos estão na lei. Qual é o efeito da emancipação? Antecipação da capacidade plena do menor. Acabou. Outro exemplo de ato jurídico, galera, casamento. As pessoas ficam dizendo assim: o casamento é um contrato. O casamento não é. Casamento não é contrato, casamento não é negócio jurídico, casamento é um ato jurídico. Por quê? Porque os seus efeitos decorrem da lei. Acabou. Casou? Automaticamente você institui a sociedade conjugal, o vínculo conjugal, institui o parentesco por afinidade, altera o estado civil, tudo isso. Então, os efeitos estão previstos em lei, portanto, o casamento é um ato jurídico. Vejam,
Se vocês fossem o legislador, vocês iam se preocupar mais em disciplinar o ato jurídico ou o negócio jurídico? Vocês iam se preocupar mais em disciplinar um instituto que os efeitos já estão previstos em lei ou se preocupar mais em disciplinar um instituto que os efeitos decorrem da vontade das partes? Vocês iam se preocupar mais com o ato ou o negócio? Galera, é claro que com o negócio. E foi exatamente assim que o legislador pensou. Ele nos deu uma disciplina super extensa sobre negócio jurídico. E apenas um artigo para esse ato jurídico estrito sensu, que é o artigo 185. E sabe o que ele disse no 185? Que aplica-se ao ato jurídico todas as disposições do negócio. Claro, ele se preocupou efetivamente em disciplinar o negócio jurídico. Por exemplo, o legislador não nos deu um rol de hipóteses de emancipação nula ou anulável. Emancipação é um ato jurídico, mas ele nos deu um rol de negócio jurídico nulo ou anulável. Então a gente pega aquele rol e aplica a emancipação. A ideia é mais ou menos essa. A gente não precisa se preocupar tanto em disciplinar o ato jurídico, porque a sua disciplina, os seus efeitos já estão na lei. Claro, tem alguns atos jurídicos que, dada a sua complexidade, merecem uma disciplina um pouco mais robusta, como é o caso do casamento, lá nos artigos 1512 e seguintes do Código Civil. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer então, feito toda essa introdução, né? Vamos trabalhar o negócio jurídico. Esse é o fato jurídico humano que a gente tem que direcionar todos os nossos esforços. Vamos trabalhar com o negócio jurídico. Anota aí no seu caderno, então, bem bonito. Negócio jurídico. Ponto 1, classificação. Aliás, só um pressuposto aqui. Por que é tão relevante estudar o negócio jurídico e por que o legislador se preocupou tanto em discipliná-lo? Porque os seus efeitos decorrem da vontade das partes. Então, o legislador se preocupou em estabelecer limites a essa manifestação de vontade. Tá? Estabelecer limites a essa manifestação de vontade. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos avançar? Maravilha. Ponto 1, dentro de negócio jurídico, classificação do negócio. O negócio jurídico ele pode ser unilateral ou bilateral. Negócio unilateral é aquele que se aperfeiçoa pela manifestação de apenas uma vontade. É o que acontece, por exemplo, com o testamento. Para o testamento se consolidar, para que o testamento ele exista, seja válido, produza os seus efeitos, basta a manifestação de vontade do testador. Não precisa do encontro de vontades. É o que acontece também com a promessa de recompensa. Se eu chego para vocês e falo, olha, quem passar no concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, eu vou dar uma coleção de direito civil. Eu preciso do sim de vocês para estar vinculado ao que eu prometi? Não. Bastou a manifestação de vontade do promitente para que essa promessa já estivesse consolidada. São exemplos de negócios unilaterais. A gente tem um capítulo no Código para tratar dos chamados negócios unilaterais, que o Código chamou de atos unilaterais, do artigo, salvo engano, tá, gente? Eu não vou consultar aqui para não perdermos tempo, mas 840, 855, alguma coisa assim, tá? Muito bem. E aí isso é muito trabalhado lá no estudo dos contratos. Agora vamos lá. O que é um negócio jurídico bilateral? É aquele que se aperfeiçoa pelo encontro de pelo menos duas vontades. É por isso que a gente chama de negócio jurídico bi ou plurilateral. É aquele que se aperfeiçoa pelo encontro de pelo menos duas vontades. Exemplo de negócio jurídico bilateral. Contrato. Contrato. Por isso que as pessoas dizem sempre assim, né? Qual a natureza jurídica do contrato? O contrato é um negócio jurídico. A resposta está boa, mas está incompleta. Você tem que ir um pouco além. O contrato é um negócio jurídico bilateral. Para que eu tenha um contrato, eu preciso do encontro de pelo menos duas vontades. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, quer comprar meu carro por 50 mil reais?
Enquanto você não me diz sim, eu quero, não tem contrato. Olha, eu vou doar o meu apartamento para você, tá? Enquanto você não me diz sim, eu quero, enquanto essas vontades não se encontram, não tem contrato. Não tem contrato. Beleza? Muito bem. Agora, o que as pessoas confundem muito? O contrato é um negócio jurídico bilateral. Todo contrato é negócio jurídico bilateral. Mas o contrato pode ser também uni ou bilateral. Agora, contrato uni e bi não tem nada a ver com negócio uni e bi. Beleza? Todo contrato é negócio bilateral, mas o contrato pode ser uni ou bilateral. Contrato unilateral é aquele que gera obrigações para apenas uma das partes. E contrato bilateral é o que gera obrigações para ambas as partes. Exemplo de contrato unilateral: doação. Na doação, a gente tem a figura do doador e do donatário. Quem tem obrigações nesse contrato? O doador. O doador tem a obrigação de doar. Se ele assinou o contrato de doação, surgiu para ele a obrigação de doar. Ele é o único que tem obrigações no contrato. Mas se eu te pergunto assim, para que o contrato de doação esteja consolidado, eu preciso da aceitação do donatário? Galera, a doação não é um contrato? É. Todo contrato não é um negócio bilateral? É. Então eu preciso do encontro de pelo menos duas vontades. Então só tem doação quando ocorre a aceitação por parte do donatário. Acabou. Acabou. Beleza? Todo mundo comigo? E um exemplo de contrato bilateral é a compra e venda, né? Gera obrigação para ambas as partes. O vendedor tem a obrigação de transferir a propriedade da coisa e o comprador tem a obrigação de pagar o preço. Pagar o preço. Pagar o preço. Beleza? Tudo bem, gente? Maravilha, maravilha. Então, ponto 1, classificação, foi. Ponto 2, galera, ponto 2 dentro de negócio jurídico. Vamos lá. Formas de interpretação do negócio jurídico. Galera, a gente tem duas teorias, pegando aqui o código, já abrindo, a gente tem duas teorias bem consolidadas sobre interpretação do negócio. A primeira teoria está no artigo 112 do Código Civil, que é a chamada teoria da vontade. Beleza? 112, teoria da vontade. Olha só o que diz. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, pela teoria da vontade, o negócio tem que ser interpretado levando em conta muito mais a vontade das partes do que o que elas efetivamente escreveram. Quando é que a gente aplica essa teoria? Nos negócios jurídicos onerosos. Negócio jurídico oneroso é aquele que gera vantagem para ambas as partes. Se ambas as partes têm vantagem nesse negócio, a interpretação pode ser um pouco mais solta. Vamos interpretar levando em conta muito mais a vontade delas do que o que efetivamente escreveram. Beleza? A segunda teoria é a chamada teoria da declaração. Na teoria da declaração, pessoal, os negócios devem ser interpretados de modo literal. É o que diz o artigo 114 do Código, que diz assim, ó, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Quando é que a gente aplica a teoria da declaração? Muito simples. A gente aplica a teoria da declaração nos negócios gratuitos. Negócio jurídico gratuito é aquele que gera vantagem para apenas uma das partes. Então, veja, se apenas uma das partes tem vantagem ali, a interpretação ela tem que ser mais restrita mesmo, tá? Então, teoria da vontade, negócios onerosos, teoria da declaração, negócios gratuitos. Cai na sua prova. Como é que a gente interpreta uma compra e venda?
compra e venda é um negócio oneroso, então teoria da vontade. Como é que a gente interpreta uma doação? Doação é negócio gratuito, então teoria da declaração. Beleza? A ideia é essa. Agora, independentemente do negócio ser oneroso ou gratuito, em ambos nós temos um norte interpretativo que é a boa-fé. É a chamada boa-fé interpretativa ou boa-fé hermenêutica, que está no artigo 113 do Código Civil. É até interessante que ficou entre os dois, de propósito, né? Seja um negócio oneroso ou gratuito, a boa-fé ela tem que incidir em ambos os casos. E aí, galera, a gente não vai estudar aqui a boa-fé interpretativa, porque a gente faz isso lá no direito contratual. Porque, veja, a boa-fé no Código Civil, a boa-fé objetiva, ela tem várias funções, especificamente 3 funções. A primeira função da boa-fé é a interpretativa. Só que, vejam, nas 3 funções, o bem jurídico tutelado pela boa-fé é a legítima expectativa. É a legítima expectativa. Então, eu tenho, basicamente é isso, eu tenho que interpretar os negócios, seja ele gratuito ou oneroso, eu tenho que interpretá-lo levando em conta a legítima expectativa dos envolvidos. A legítima expectativa dos envolvidos. Eu lembro de uma questão que caiu na prova da Defensoria Pública da União. Primeira fase também, múltipla escolha, mais ou menos assim, né? Eu contratei uma agência de publicidade, tá? Para espalhar pela cidade do Rio de Janeiro 5 outdoors sobre o serviço que eu presto. E aí tinha uma cláusula nesse contrato dizendo que a agência de publicidade ela poderia escolher os locais para colocar esses outdoors desde que fosse dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí a agência colocou 3 outdoors numa rua escura, que não passa ninguém, e 2 outdoors numa rua sem saída. E aí? O examinador perguntou, essa cláusula ela foi interpretada da maneira correta? Gabarito, não. Ela não foi interpretada de acordo com a boa-fé objetiva. Por quê? A boa-fé exige que essa agência interprete essa cláusula levando em conta a minha legítima expectativa, que ao contratar uma agência de publicidade é dar publicidade ao serviço que eu presto. Então, tudo bem, agência, você pode escolher dentro da cidade do Rio de Janeiro onde vai colocar os outdoors. Agora, desde que sejam em locais de grande circulação de pessoas. Eu quero dar publicidade para o serviço que eu presto. Vai colocar em rua sem saída, rua escura que não passa ninguém? Não dá. Beleza? Então, essa interpretação leva em conta a legítima expectativa. A gente aprofunda isso lá no direito contratual. Vamos seguir. Ponto 3. Ponto 1 foi a classificação. Ponto 2 foi as formas de interpretação. Ponto 3, anotem aí. Princípio da conservação dos negócios jurídicos. Vejam, nós conseguimos de forma muito clara perceber que por institutos disciplinados no Código Civil, o legislador ele quis a conservação, beleza? Conservação dos negócios é o grande norte, tanto que nós temos vários enunciados de conselhos da Justiça Federal ou de próprios tribunais dizendo que o magistrado, sempre que possível, tem que preservar o negócio. A ideia tem que ser essa. E aí eu queria trabalhar com vocês 3 institutos que concretizam o princípio da conservação dos negócios. Vamos lá? Primeiro instituto, galera, é o instituto da conversão substancial. O primeiro instituto é o instituto da conversão substancial, que está no artigo 170 do Código Civil, beleza? Ele diz assim, o 170, né? Deixa eu colocar aqui nele, para a gente fazer a leitura juntos, tá? Ele vai dizer assim, se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se soubessem da nulidade. Uma redação um pouco truncada, né? Até porque uma redação que começa com se, porém, não pode ser boa, né? Eu sei disso. Mas pensem comigo. Vamos para o seguinte exemplo.
Eu e você temos muita grana, mas não temos nenhum conhecimento jurídico. Mas dinheiro não é problema, só que a gente não tem conhecimento jurídico. Somos dois fazendeiros, né? E eu vou comprar uma fazenda sua por 2 milhões de reais. E aí eu te chamo lá em casa, pego um saco de dinheiro, te entrego 2 milhões de reais. Eu mesmo faço, bato no computador, a escritura de compra e venda. Você assina, eu assino, vida que segue, me deu a chave da fazenda e foi embora com a grana. Essa compra e venda é válida? E aí, essa compra e venda é válida? Não. Não. Essa compra e venda não é válida porque não obedeceu às exigências do artigo 108 do Código Civil. A rigor, galera, não vamos esquecer, os negócios jurídicos se submetem ao princípio da liberdade das formas. Eu sou livre para celebrar contratos da forma que eu achar melhor, salvo quando a lei me exige uma forma específica. O princípio da liberdade das formas está no artigo 107 do Código Civil. Tanto que quando você for estudar contratos em espécie, na leitura dos capítulos de cada um dos contratos, você tem que procurar se o legislador exigiu alguma forma específica ou não. Por exemplo, na compra e venda, você vê no capítulo da compra e venda, não tem nenhuma forma específica. Então eu posso com tranquilidade dizer que a compra e venda é um contrato não solene, salvo o artigo 108 do Código Civil. O que o artigo 108 diz? Que negócios jurídicos que envolvem bens imóveis com valor superior a 30 salários mínimos que envolvam a criação, transferência ou extinção de direito real devem ser celebrados por instrumento público. Por instrumento público. Beleza? Então, essa compra e venda que nós fizemos aqui no meu exemplo, eu e o outro fazendeiro, essa compra e venda, ela é válida? Não, ela é nula. Porque, de acordo com o artigo 166, inciso 4º, ela não cumpriu com a forma prescrita em lei. Então, ela é nula. Beleza? Então, vejam, eu não posso celebrar uma compra e venda de 2 milhões de reais de um bem imóvel por instrumento particular. Mas será que eu posso celebrar uma promessa de compra e venda de um imóvel de 2 milhões por instrumento particular? Sobre a promessa de compra e venda, a gente tem que ir lá no artigo 462 do Código Civil, que é o primeiro artigo do capítulo sobre contrato preliminar. O artigo 462 diz assim, e as promessas são contratos preliminares, né? O primeiro artigo diz assim, 462, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deverá conter todos os requisitos do contrato definitivo, exceto quanto à forma. Então, a promessa de compra e venda de um imóvel de 2 milhões pode ser feito por instrumento particular? Pode. Pode ser feito por instrumento particular sem problema nenhum. Então, vamos, com esse exemplo que eu acabei de dar, ler mais uma vez o artigo 170. Ele diz assim, ó, se, porém, o negócio jurídico nulo, qual, gente? Compra e venda ou promessa? Compra e venda. Contiver os requisitos de outro. Que outro? Promessa. Subsistirá este. Que este? A promessa. Quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se soubessem da nulidade. Então, é um instituto da conversão substancial. Você deve estar pensando aí, mas Rafael, peraí. A compra e venda é nula. E negócio jurídico nulo, o vício é insanável. A gente vai estudar isso aqui. Então, na conversão substancial, a gente está pegando um negócio jurídico nulo, em que o vício é insanável, e está validando o negócio? Não é isso. O juiz está olhando para aquela compra e venda e está enxergando uma promessa. Ele está olhando para a compra e venda e enxergando uma promessa. Por isso que é conversão substancial. É uma alteração na própria substância do negócio. Eu celebro uma compra e venda, chamo aquilo de compra e venda, está escrito compra e venda, mas a natureza de promessa. Conversão substancial. É uma baita forma que nós temos de preservação dos negócios jurídicos. Então, essa é o primeiro instituto desse ponto 3. Segundo instituto, galera, é o instituto da confirmação ou ratificação. Confirmação ou ratificação
é um instituto que vai dizer para nós que os negócios jurídicos anuláveis podem ser sanados de forma expressa ou tácita. Está no artigo 172 ao 175. E eu queria só fazer a leitura do 175, que diz assim, ó, a confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Então, olha que bacana, olha que interessante, né? Se eu celebrei um negócio anulável, eu posso, de modo expresso ou tácito, confirmar esse negócio, sanar o vício. E o mais interessante é quando isso se dá de forma tácita. Quando eu cumpro um negócio anulável, eu estou abrindo mão de poder lá na frente, pleitear, a frente com pleitear a sua anulação. Então, houve uma consolidação do negócio, uma ratificação desse negócio. Beleza? Uma ratificação desse negócio. Beleza, gente? Tranquilo? Então, o segundo instituto é o instituto da ratificação ou confirmação. E, por último, o terceiro instituto que concretiza esse princípio da conservação dos negócios é o instituto da redução, que está aqui no artigo 184 do nosso Código Civil, que diz assim, ó, respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Instituto da redução. É isso. Se eu tenho um negócio jurídico com uma cláusula nula, eu não preciso anular todo o negócio. Basta declarar a nulidade daquela cláusula e mantenho o negócio. Se eu tenho um negócio principal e um acessório, se o acessório é nulo, eu não preciso anular o principal. É claro que o contrário não, né? Se o principal é nulo, aí vai repercutir no acessório. Mas a redução é uma forma de preservação dos negócios. Isso está muito claro também lá no artigo 51, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o 51 traz as cláusulas abusivas, que são nulas de pleno direito. E aí o parágrafo 2º vai dizer assim, mas olha, você não precisa anular o contrato de consumo todo. Se tem uma cláusula abusiva, declara a nulidade dela e mantém o contrato. Lógico, sempre que possível, ou como o próprio 184 do Código Civil diz, sempre que for separável do contrato. Você pode tirar a cláusula e manter o contrato. Tem cláusula que vai repercutir tão mal no contrato que vai anular o contrato inteiro. Anular o contrato inteiro. Tá certo, gente? Beleza? Então, esses são os três institutos que indicam para nós que há sim um princípio de conservação dos negócios. Conversão substancial, ratificação ou confirmação e redução. Beleza? Então, encerramos o ponto 3. Anota aí, ponto 4. Bom, ponto 4 dentro de negócio jurídico. Anotem aí, elementos do negócio jurídico. Bom, nós temos dois tipos de elementos, né? Os elementos essenciais e os elementos acidentais. Porque antes da gente elencar quais são, é importante a gente saber o que são, né? O que significa isso, né? Vamos lá. Os elementos essenciais do negócio são aqueles que devem estar presentes em todo e qualquer negócio jurídico. Já os elementos acidentais, eles vão estar presentes no negócio jurídico quando as partes convencionarem. Eu já vi várias questões de prova dizendo assim, olha, os elementos acidentais do negócio decorrem da lei. Está errado. Então, a gente não marca verdadeiro ou falso. Falso. Elemento acidental só vai estar no negócio quando as partes convencionarem. Beleza? Já os essenciais devem estar presentes sempre. Visto isso, quais são os elementos essenciais de um negócio jurídico? Partes, objeto, consentimento e forma.
E quais são os elementos acidentais de um negócio jurídico? Condição, termo e encargo. Lembrando, condição, termo e encargo estão disciplinados lá do artigo 121 ao 137 do Código Civil. Esses só vão estar presentes quando as partes convencionarem, enquanto os outros devem estar presentes sempre. Beleza? Então, guardem isso. Fechamos o ponto 4. Vamos seguir. Ponto 5. Planos do negócio jurídico. Estão cansados de saber isso, só quero balizar algumas coisas com vocês. Planos do negócio. Vamos lá. O negócio jurídico a gente usa até hoje a teoria de Pontes de Miranda, né, a famosa escada pontiana, que vai dizer o seguinte: nós temos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. 3 degraus, né, eficácia dos negócios jurídicos. Então, ponto 5, planos do negócio, plano da existência, validade e eficácia. Você olha para o negócio jurídico, você está estudando para concurso, profissional de direito, tem que olhar e visualizar esses 3 degraus. Existência, validade e eficácia. Vamos lá. Bom, quando é que um negócio jurídico existe? Anota aí, porque você não pode errar isso. Quando é que o negócio jurídico existe? Anote. Quando estão presentes todos os elementos essenciais, independentemente de estarem ou não viciados, independentemente de estarem ou não de acordo com a lei. Então, para o negócio existir, basta a presença de partes, objeto, consentimento e forma. Então, vamos lá. Compra e venda celebrada por um menor de 11 anos de idade. Existe? Existe. Ah, Rafael, mas a parte é incapaz. E daí? No plano da existência, isso é irrelevante. Compra e venda de 1 quilo de cocaína. Existe? Existe. Ah, Rafael, mas o objeto é ilícito. No plano da existência, isso é absolutamente irrelevante. Beleza? Basta a presença dos elementos. Se eles estão viciados ou não, é um outro papo. Agora, imaginem uma compra e venda celebrada por escrito, sem a assinatura de uma das partes. Aí trata-se de um negócio inexistente. Por quê? Porque falta um dos elementos essenciais. Falta o consentimento. Falta um dos elementos essenciais, o consentimento. Entenderam a pegada? Então vamos avançar. Quando é que o negócio jurídico é válido? Anote aí que é válido quando estão presentes os elementos essenciais e nenhum deles está viciado, ou seja, todos estão de acordo com as exigências da lei. É por isso que no plano da validade a gente tem que observar o artigo 104 do Código Civil, que vai dizer que o negócio é válido quando as partes elas são capazes e legítimas, o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, o consentimento é um consentimento livre e a forma é uma forma prescrita ou não defesa em lei. Então, não basta a presença dos elementos. Todos devem estar de acordo com as exigências da lei, aí sim o negócio é válido. Por exemplo, compra e venda celebrada por um menor de 11 anos de idade. Existe, mas é inválida, não é válida. Por quê? Porque a parte é incapaz. Compra e venda de 1 quilo de cocaína existe? Existe, mas é válida? Não. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Então, no plano da validade, observem o artigo 104 do Código Civil. Beleza? Vamos lá. Normalmente, quando o negócio existe e é válido, automaticamente ele produz efeitos. Automaticamente ele produz efeitos. Beleza? Salvo quando as partes convencionam a presença dos elementos acidentais. Condição, termo e encargo. Os elementos acidentais, eles estão no plano da eficácia dos negócios jurídicos, beleza? Estão no plano da eficácia dos negócios. Por exemplo, eu vou
doar o meu carro, vou te emprestar o meu carro no dia 30 desse mês. Vamos lembrar, né? A condição é um evento futuro e incerto. O termo é um evento futuro e certo. E o encargo é uma contraprestação a um ato de liberalidade. Beleza? Condição, termo e o encargo. Então, eu vou te emprestar o meu carro no dia 30 desse mês. Dia 30 é um termo. É um evento futuro e certo. Dia 30 vai chegar. Então, hoje, o negócio jurídico, ele existe, ele é válido, mas hoje ele ainda não produz efeitos. Ele só vai produzir efeitos no dia 30 desse mês. Tá certo? Vamos lá. Galera, desses 3 planos que eu apresentei agora, nesse nosso ponto 5, né, sobre os planos do negócio, desses 3 planos, o que a gente tem que virar todos os holofotes, o que a gente tem que ter maior cuidado é o plano da validade dos negócios jurídicos. Por quê? Porque no plano da validade, nós vamos observar não apenas a presença dos elementos essenciais, mas nós vamos observar se eles estão viciados ou não. E o grande lance é que nós temos vícios que são vícios de maior gravidade e nós temos vícios que são vícios de menor gravidade. Então, nós temos vícios de maior e vícios de menor gravidade. Beleza? E vejam. O termômetro que vai medir isso aqui, se o vício é de maior ou é de menor gravidade, o termômetro, porque vejam, o vício é de maior gravidade quando ele viola uma questão de ordem pública. O vício é de menor gravidade quando ele viola apenas o interesse das partes. O termômetro que vai medir se o vício, lá no plano da validade, se o vício é de maior ou de menor gravidade, é a teoria das nulidades. Cuidado. A teoria das nulidades, ela está no plano da validade dos negócios jurídicos. É o termômetro que a gente tem para dizer se o vício é de maior ou menor gravidade. Beleza? Então, vamos avançando. Eu quero que vocês coloquem aí um ponto 6 dentro de negócio jurídico. Tá? Ponto 6. Ponto 5 foram os planos. No ponto 6, eu quero conversar com vocês especificamente sobre o plano da validade dos negócios jurídicos. Beleza? Vamos lá, galera, no ponto 6. Plano da validade. O que a gente estuda aqui? A teoria das nulidades. Porque quando o vício, nesses elementos essenciais, é um vício de maior gravidade, porque viola uma questão de ordem pública, o negócio é um negócio nulo, ou seja, trata-se de uma nulidade absoluta. Quando o vício é um vício de menor gravidade, porque viola apenas os interesses particulares, o negócio jurídico é um negócio anulável. Trata-se de uma nulidade relativa, beleza? Antes da gente trabalhar com as hipóteses de negócio jurídico nulo e negócio jurídico anulável, eu quero que vocês anotem aí no 6.1. Bora, 6.1. Organiza esse caderno, organiza esse material. 6.1. Diferenças entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Ou seja, diferenças entre o nulo e o anulável. Vamos lá? Anotar as principais. Primeira diferença, quanto aos legitimados para requerer a nulidade. Na nulidade absoluta, qualquer interessado pode requerer, claro. A gente está falando de uma violação, uma questão de ordem pública. Então, qualquer interessado pode requerer. Na nulidade relativa, somente as partes podem requerer. Por quê? Porque nulidade relativa, o vício, ele está violando, na verdade, interesses particulares, interesses apenas dos envolvidos. Então, é um vício que somente as partes podem alegar. Beleza? Nulidade absoluta, qualquer interessado. Nulidade relativa, somente as partes. Segunda diferença, quanto à sanabilidade do vício. Na nulidade absoluta, o vício é insanável, até porque está violando uma questão de ordem pública, portanto, vício insanável.
Na nulidade relativa, o vício é sanável. Claro, e a gente já viu isso. Como é que a gente chama aquele instituto que busca preservar os vícios de nulidade, quer dizer, que busca sanar negócios com vícios de nulidade relativa? É o Instituto da Confirmação / Ratificação, não é isso? Artigo 172 a 175 do Código. Vamos lá, aqui no cafezinho. 172 a 175 do Código, beleza? Então, o vício é um vício sanável. As partes, como viola apenas os interesses das partes, as partes podem sentar e resolver ali o problema. Terceira diferença, quanto aos prazos. Nulidade absoluta pode ser requerida a qualquer tempo, enquanto a nulidade relativa, prazo decadencial de 2 ou 4 anos. A regra é que esse prazo seja de 4 anos, lá nas hipóteses do artigo 178 do Código Civil, beleza? 178 do Código Civil. Se a sua situação concreta não estiver entre aquelas do artigo 178, aí a gente cai no prazo residual de 2 anos, que está no artigo 179 do Código, beleza? Quarta diferença, vamos lá. Quanto ao reconhecimento de ofício pelo magistrado. Nulidade absoluta, o juiz pode conhecer de ofício, claro, é uma questão de ordem pública que foi violada. Nulidade absoluta, o juiz pode conhecer de ofício. Nulidade relativa, não. Nulidade relativa, tanto ele não pode conhecer de ofício, que as partes podem sanar o problema. As partes podem sanar o problema, beleza? Então, como é que as partes querem resolver e o juiz está declarando nulidade ali de ofício? Não, não dá, beleza? Então, não pode conhecer de ofício. Quinta diferença sobre quanto à natureza jurídica da sentença. Nulidade absoluta, a sentença é uma sentença declaratória. Claro, se o vício é insanável, a sentença apenas declara uma determinada situação que já existe. Aquele negócio nunca vai produzir efeitos. Então, é uma sentença que declara uma determinada situação que já existe. Na nulidade relativa, a sentença é uma sentença constitutiva. Na verdade, constitutiva é negativa, né? Ou desconstitutiva. Por quê? Porque se as partes não falam nada, o vício está sanado de forma tácita. Se as partes quiserem, elas podem pleitear judicialmente aquela nulidade. Então, a sentença é que vai extinguir o negócio. O negócio, ele, embora tenha um vício de nulidade relativa, embora seja um negócio anulável, esse vício pode ser consolidado, pode ser convalidado, ou seja, o negócio pode produzir efeitos, pode produzir os seus regulares efeitos, beleza? Então, nulidade relativa, a sentença é uma sentença constitutiva. E a sexta e última diferença, que não é bem uma diferença, né? Vocês vão ver por quê. Quanto aos efeitos da sentença. Bom, na nulidade absoluta, muito simples, né? Se a sentença é declaratória, os efeitos são efeitos ex tunc, são efeitos que retroagem à data da celebração do negócio. Né? Sentença declaratória, efeitos retroativos, efeitos ex tunc, retroagem à data de celebração. Claro, o vício é insanável, faz todo sentido, né? A sentença que declara nulidade, os efeitos retroagem, porque aquele negócio nunca produziu efeito jurídico. Agora, com relação à nulidade relativa ao negócio anulável, é muito comum que os alunos, né, me respondam assim: ah, Rafael, se a sentença é constitutiva, os efeitos são efeitos ex nunc. São efeitos que não retroagem, são efeitos que valem da sentença para frente. Só que, cuidado, aqui na nulidade relativa, mesmo com a sentença sendo constitutiva, a melhor orientação é de que os efeitos são efeitos ex tunc também, só que nesse caso, por força de lei. Vamos dar uma lida aqui, ó, no que diz o nosso artigo. Calma aí.
182, salvo engano, né? Olha o 182 para confirmar isso que eu estou falando para vocês, né? É o 182 mesmo, ó. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. Restituir-se-ão as partes. Então, o efeito é um efeito ex tunc, não é isso? E não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Tá certo, né? Então, os efeitos são efeitos ex tunc, são efeitos que retroagem também. Por que essas 6 diferenças elas são importantes? Porque, nota, às vezes cai na sua prova um contrato que você nunca parou para estudar. Por exemplo, caiu na sua prova lá o contrato de comissão, beleza? Você nunca parou para estudar comissão, mas você percebeu na questão que aquele contrato é nulo. Opa, se é nulo, por mais que você não saiba nada daquele contrato, você tem 6 chances de matar a questão, beleza? Se é nulo, olha só, se é nulo, qualquer interessado pode requerer, o vício é insanável, pode ser requerido a qualquer tempo, o juiz pode conhecer de ofício, sentença declaratória com efeitos ex tunc. Se você descobre que aquele contrato é anulável, só as partes podem requerer, vício sanável, prazo decadencial de 2 ou 4 anos, o juiz não pode conhecer de ofício, sentença constitutiva e efeitos ex tunc também, por força do 182, que é a melhor orientação, embora a gente tenha orientação em sentido contrário, mas vamos nessa linha, que é a melhor que eu sugiro para vocês. Confia em mim? Beleza? Estão confiando em mim? Tranquilo? Ótimo. Beleza, gente? Bom, visto isso, no 6.1, né, a gente viu as diferenças entre nulidade absoluta e relativa. Vamos continuar. 6.2, hipóteses de nulidade absoluta. Hipótese de nulidade absoluta. Vamos analisar 2 artigos. Artigo 166 e artigo 167, tá? Hipótese de nulidade absoluta. 166 e 167. Vamos lá, vamos começar. Artigo 166 do Código Civil, que diz assim, ó. É nulo o negócio jurídico quando 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Faz remissão para o artigo 3º do Código Civil. Quem é o único absolutamente incapaz hoje? É aquele que tem idade inferior a 16 anos, não é isso? Então, caiu na sua prova lá, um menor de 14 anos celebrando uma compra e venda. Compra e venda nula. Existe, mas é nula. Beleza? Inciso primeiro. 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, sem comentários. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Olha aí, cuidado. Esse inciso terceiro merece um comentário. No inciso terceiro, o objeto é um objeto lícito. O que é ilícito é o motivo que me leva a celebrar aquele negócio. Por exemplo, eu compro um carro para fazer transporte de cocaína. O carro em si é um objeto lícito, mas o motivo que me levou é um motivo ilícito. Então, aconteceu aqui no TJ do Rio, né? Uma quadrilha comprava esmalte de unha para fazer uma determinada substância tóxica. O esmalte em si é um objeto lícito, mas o motivo que me leva a celebrar é um motivo ilícito. Beleza? Ilícito. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Agora, olha só. Para que esse negócio seja nulo, nesse inciso terceiro, a outra parte tem que conhecer o meu motivo ilícito, sim ou não? A outra parte tem que conhecer o meu motivo ilícito? O que vocês acham? O que vocês acham? Sim, claro que sim. É só ler com cuidado o inciso terceiro, que vai dizer, olha, se o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, o cara que está me vendendo o carro tem que saber que eu vou usar para transporte de cocaína. O cara que está me vendendo o esmalte está em conluio comigo. Então, o motivo ilícito que torna o negócio nulo é ilícito de ambas as partes, é comum
de ambas as partes. Beleza? Inciso 4º. Não revestir a forma prescrita em lei. Galera, isso aqui, prato cheio, cansa de cair questão sobre isso aqui. Sobre forma dos negócios, a gente já comentou em outros momentos, a regra é o informalismo. A regra é o princípio da liberdade das formas. Eu sou livre para celebrar negócios da forma que eu achar melhor. Escrito, verbal, escrito por instrumento público, por instrumento particular, a bola está comigo. Agora, quando a lei impõe uma forma, eu tenho que cumprir. Quando a lei impõe uma determinada forma, eu tenho que cumprir. Sob pena do quê? Sob pena de nulidade absoluta. Não é isso? Olha, imagina, compra e venda de um apartamento de 1 milhão. O artigo 108 do Código diz que tem que ser feito por instrumento público. Se eu celebro por instrumento particular, essa compra e venda é nula. Compra e venda, nula. Acabou. Nula. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essa questão da forma, ela cai muito em prova. Por isso que quando você for estudar contratos, especialmente os contratos em espécie, você tem que analisar todos eles, percebendo se a lei está impondo alguma forma ou não. Vamos seguir. Inciso 5º. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. E aí sempre vem aquela dúvida, né? Entre forma e solenidade. Assim, embora a gente tenha uma baita discussão na doutrina sobre isso, a melhor orientação para você que está se preparando para concurso é forma está muito mais relacionado com instrumento, tá? Se é escrito, se é verbal, se é público, se é particular. E a solenidade está muito mais relacionada com um procedimento, né? Eu acho que o casamento exemplifica isso muito bem, né? O casamento tem que ter forma pública e tem toda uma solenidade imposta pela lei. Tem que ter um processo de habilitação, tem que ter uma autoridade celebrante, tem que ter testemunha, você tem que dizer o sim e por aí vai, beleza? Então não confundam forma com solenidade, mas quando uma delas não é cumprida, o negócio é nulo. A orientação é essa. Inciso 6º. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Com esse inciso 6, você mata dezenas de questões de prova. Quando o negócio viola a lei, é nulo. Quando só uma cláusula do negócio, pelo Instituto da Redução, lembra? 184. Quando só uma cláusula do negócio viola a lei, aquela cláusula é nula e a gente preserva o negócio sempre que possível. Beleza? Mas violou a lei? Nulo. Está no campo da nulidade absoluta. Exemplo, gente. Artigo 192 do Código Civil. O 192, ele vai dizer que o prazo prescricional não pode ser convencionado pelas partes. O prazo prescricional, ele decorre sempre da lei. E onde é que estão os prazos prescricionais? No artigo 205 e 206. No artigo 206, nós temos os prazos prescricionais específicos e se a sua pretensão, para o exercício da sua pretensão, nós não tivermos um prazo prescricional específico, a gente cai no prazo residual do 205, que é o prazo de 10 anos. Então, assim, na pior das hipóteses, o seu prazo prescricional ele é de 10 anos. Então, prazo prescricional sempre na lei. Digamos que eu estou alugando o seu apartamento e nesse contrato de locação a gente coloca lá uma cláusula que diz assim, olha, se o Rafael não paga o aluguel em dia, o locador tem 6 meses para cobrar aluguéis em atraso. Opa! Cobrar aluguéis em atraso, prazo prescricional. Tem que estar na lei. E está na lei, está no 206, falando lá que eu tenho 3 anos, que você tem 3 anos para cobrar esses aluguéis em atraso. Beleza? Então, veja, nós convencionamos uma cláusula que viola o artigo 192 do Código Civil, que diz que prazo prescricional não pode ser convencionado. Então, essa cláusula é uma cláusula nula. Essa cláusula é uma cláusula nula. Nula.
Beleza? Nulidade absoluta. Por quê? Porque viola a lei imperativa. Entenderam, gente? Então fiquem ligados, porque as melhores questões são aquelas que o seu examinador faz essa interlocução. Beleza? Faz você raciocinar em cima disso. Vamos lá. Inciso 7º. Já chegamos no 7º. Nossa. E o inciso 7º eu queria dividir com vocês em duas partes. Tá? Olha só a primeira parte dele, né? É nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo. Essa primeira parte vai deixar claro para nós que o rol do artigo 166 é um rol exemplificativo. Embora ele use a palavrinha taxativamente, o rol é um rol exemplificativo, claro. Claro que é. Claro que é. É nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente declarando. Tanto é que nós vamos estudar daqui a pouco o artigo 167. A gente vai estudar uma outra hipótese de nulidade absoluta. Beleza? Então, primeira parte, rol exemplificativo. Agora, olha que interessante a segunda parte. Diz assim, ó. É nulo o negócio jurídico quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Esse é muito legal, porque ele vai dizer o seguinte, ó. A gente tem vários artigos na lei que dizem o seguinte, olha, não pode isso, sob pena daquilo. Não pode aquilo, sob pena daquilo outro. Beleza, são artigos proibitivos que, caso você descumpra a proibição, vem lá uma sanção no próprio artigo. Agora, nós temos outros tantos artigos que dizem assim, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode. Temos vários artigos que são artigos que proíbem a prática e sem dizer o que acontece se você afastar aquela proibição. Proíbem a prática e não cominam sanção alguma. Não cominam sanção alguma. Beleza? Se um artigo proíbe a prática de um ato, proíbe a celebração de um negócio, eu ignoro essa proibição e pratico o ato é nulo. Eu estou me referindo a um ato jurídico lato sensu. Então, pode ser um negócio. Exemplo, né? Vamos lá. Artigo 483 do Código Civil. Lá no capítulo de compra e venda. O artigo 483 diz que o objeto da compra e venda pode ser coisa atual ou futura. Então, eu posso comprar uma coisa que não existe ainda? Posso. Tanto que compra e venda de coisa futura é tratada no artigo 458 como um contrato aleatório. Eu posso comprar um peixe que não foi pescado, posso comprar um imóvel que sequer construído foi, posso comprar uma plantação que sequer plantada foi. Então, eu posso comprar coisa futura. Claro, estou celebrando um contrato aleatório, mas posso. Agora, qual é a única coisa futura que não pode ser objeto de compra e venda? O artigo 426 diz que é a herança de pessoa viva. Herança de pessoa viva não pode ser objeto de compra e venda. Ele diz assim, proíbe, 426 proíbe qualquer negócio jurídico envolvendo herança de pessoa viva. Meu pai está vivo, eu já estou vendendo os bens dele. Está proibido, está proibido. É o chamado pacta corvina, né? Pacta corvina é esse negócio jurídico que envolve herança de pessoa viva, tá? Só que o 426, ele não comina uma sanção, caso você descumpra essa proibição. O 426, ele apenas proíbe a prática de um ato sem cominar sanção. Então, se eu ignoro a proibição do 426 e negocio a herança do meu pai que ainda está vivo, esse negócio é um negócio nulo. Esse negócio é um negócio nulo. Trata-se de uma nulidade absoluta. Beleza? Bom, é assim que cai na sua prova. Então, chega do artigo 166, ainda nesse 6.2, sobre negócio jurídico nulo, vamos para o artigo 167, que fala do Instituto da Simulação. Ele diz assim, ó, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Se válido for na substância e na forma. Vamos lá. Pela leitura do 167,
a gente consegue perceber a presença de dois negócios bem definidos ali. Dois negócios. A gente tem um negócio jurídico simulado e o negócio jurídico dissimulado. O negócio jurídico simulado é o falso negócio, enquanto o negócio dissimulado é o verdadeiro, é aquele que se tentou esconder. O que o 167 está dizendo? Que o negócio simulado é nulo e o negócio dissimulado é anulável. É anulável. Beleza? Um é nulo, o outro é anulável. Beleza? Vamos lá, imagina, eu vou comprar o seu apartamento por R$1 milhão. E aí eu chego para você e falo assim, olha, para eu tentar pagar um tributo menor, vamos colocar nessa escritura R$600 mil? Vamos ver se passa lá quando a gente for expedir a guia na prefeitura? Porque assim, por fora eu te dou R$1 milhão, mas no negócio a gente coloca 600 mil para eu pagar um imposto menor. Nesse caso específico, qual é o negócio jurídico simulado? Qual é o falso negócio? E aí? O de R$1 milhão ou o de 600 mil? O de 600 mil. Então, esse é o negócio jurídico simulado. E qual é o negócio verdadeiro, aquele que a gente tentou esconder? É o de R$1 milhão, que é um negócio dissimulado. Eu sei que, na prática, se você olha para essa situação, é uma coisa só. Mas é claro que a gente tem que ter um raciocínio de acordo com essas abstrações que o direito faz. De acordo com essas abstrações que o direito faz. Beleza? Então, nesse meu exemplo, lendo o artigo 167, ele diz, olha, é nulo o negócio jurídico de 600 mil, mas subsistirá o de R$1 milhão, se válido for na substância e na forma. Ou seja, se a gente celebra com base numa escritura pública, faz um recolhimento de imposto em cima de R$1 milhão, ele é válido. Olha como o artigo 167, ele também não deixa de ser uma forma de preservar negócios jurídicos, né? É nulo simulado, é nulo falso, nulidade absoluta, mas a gente preserva o dissimulado, aquele que se tentou esconder, desde que esteja de acordo com o que exige o ordenamento na substância e na forma. Beleza? Bom, com isso a gente fecha o 6.2, analisando os artigos 166 e 167, hipóteses de nulidade absoluta. Lembrando que tudo que a gente falou aqui é exemplificativo. Nós temos outras hipóteses espalhadas pelo Código de nulidade absoluta, como, por exemplo, 548 do Código Civil, 549 do Código Civil, 485 do Código Civil, contrato de doação e contrato de compra e venda, que vão falar sobre hipóteses específicas de nulidade absoluta. 1475 do Código Civil vai dizer que é nula a cláusula que proíbe a alienação de imóvel hipotecado, nulidade absoluta. Então, 166 e 167 trazem hipóteses exemplificativas de nulidade absoluta. Beleza? Bom, galera, agora o número 6.4. Vamos trabalhar com as hipóteses de nulidade relativa dos negócios jurídicos. Aí eu queria, negócio jurídico anulável, dar uma olhada aqui com vocês no artigo 171, que diz assim, ó, além dos casos expressamente declarados na lei de cara, o caput do 171 já diz que o rol é um rol exemplificativo. Então, a gente tem outras hipóteses de negócio anulável espalhadas aí pelo Código. Por exemplo, né, o artigo 496 do Código Civil, que fala sobre um artigo importantíssimo para concurso, que fala da venda de ascendente em favor de descendente, vai dizer que essa venda é uma venda anulável. Vamos lá. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. 1. Por incapacidade relativa do agente. E 2, aliás, incapacidade relativa do agente, só quero que vocês façam uma remissão para o artigo 4º do Código Civil. Então, lembrando, se a pessoa do artigo 3º celebra um negócio, negócio nulo. Se alguém do artigo 4º celebra um negócio, negócio anulável. Bem tranquilo, beleza? Bom, mas o que interessa efetivamente para nós é o inciso 2º, que diz assim,
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Vejam, o nosso 171, inciso 2º, ele traz 6 vícios que tornam o negócio anulável, beleza? 6 vícios que tornam o negócio anulável. 5 deles são no elemento essencial consentimento. E um deles é um vício que a gente chama de vício social. É vício social porque atinge um terceiro. Quais são os vícios de consentimento que tornam o negócio anulável, que estão aqui no inciso 2º? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E a fraude contra credores, é um vício social, que porque atinge um terceiro. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Estudar esses 6, beleza? Vamos começar então com os vícios de consentimento que tornam o negócio anulável. Vamos começar pelo erro. Vamos seguir aqui a ordem do código. Erro. O erro, galera, que está disciplinado aqui no 138 até o 144 do Código Civil, é um falso conhecimento da realidade. Aliás, na seção ele fala erro ou ignorância, né? E a doutrina diz que o erro é um falso conhecimento da realidade, enquanto a ignorância é um total desconhecimento da realidade. Mas vamos ficar aqui no erro, né? Que é o vício em si. Bom, é um falso conhecimento da realidade. Só que qual é o problema aqui? O erro, ele pode ser de 2 tipos. A gente tem o erro essencial e o erro acidental. Por que essa diferença é importante? Porque o artigo 140 do Código Civil, ele diz para nós que apenas o erro essencial, também chamado de erro substancial, apenas o erro essencial torna o negócio jurídico anulável. Se o erro for um erro acidental, o negócio é válido. O 140 diz isso, beleza? Agora vamos lá. O que é um erro essencial? O erro essencial é aquele que é a causa do negócio jurídico. Ou seja, eu só celebrei o negócio porque estava em erro. Já o erro acidental, ele não é a causa do negócio jurídico. Ou seja, eu celebraria o negócio de qualquer maneira. Por isso que o negócio é válido. Independente do erro, você celebraria mesmo aquele negócio. Vamos lá, imagina. Eu quero comprar um carro zero, só me interessa um carro zero e nada mais do que isso. Eu entro na concessionária de veículos, vejo o carro que eu gosto, penso, nossa, que carro zero lindo, vou levar, adorei, compro. Chego à minha casa, descubro que o carro ele é usado, era um carro seminovo. Veja, quando eu comprei esse carro, eu tinha um falso conhecimento da realidade. Quando eu comprei o carro, eu estava em erro? Sim, estava. Eu comprei um carro usado pensando ser zero. Ora, se eu soubesse que o carro era usado, eu teria comprado? Não, não teria. Então, o erro foi a causa do negócio. Eu só celebrei porque estava em erro. Beleza? Trata-se de um erro essencial, negócio anulável. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Eu quero comprar um carro modelo X. E esse modelo X, ele foi fabricado durante toda a década de 90. Eu gosto de carros antigos, enfim, eu quero aquele modelo. Não me interessa o ano, o que me interessa é o modelo. Eu entro na concessionária e encontro o modelo que eu tanto queria. Nossa, encontrei modelo X, maravilhoso, ano 98, sempre quis esse carro, compro. Chego à minha casa, descubro que o ano do carro é ano 94. Quando eu comprei o veículo, eu estava em erro? Sim, estava. Eu tinha um falso conhecimento da realidade. Eu comprei um carro 94 pensando ser 98. Mas se eu soubesse que o carro era 94, eu não teria celebrado o negócio mesmo assim? Sim, teria. Então, o meu erro é um erro
acidental, porque ele não é a causa do negócio, o negócio teria sido celebrado de qualquer maneira. Ah, Rafael, mas como é que eu vou saber na prova se o erro é essencial ou acidental? O examinador vai ter que deixar isso claro para você. Ele vai ter que dizer, olha, se soubesse, não teria celebrado. Olha, se soubesse, teria celebrado mesmo assim, teria celebrado da mesma forma. Então, a gente tem que mais ou menos seguir nesses termos, né? Ele vai ter que te dar essa pista. Beleza? Entenderam a estrutura do erro? Maravilha. Agora vamos fazer algumas observações nesse vício, que são observações importantes. Vamos lá. Primeira observação, no erro, o beneficiário não concorre para a formação da vontade da vítima. Galera, essa é uma das principais características do erro. No erro, galera, ninguém está me convencendo a celebrar o negócio. No erro, eu estou me enrolando todo sozinho. O dono da concessionária, ele não me convenceu a comprar um carro usado dizendo que era zero. Ele não me enganou. Eu que entrei e me enrolei todo sozinho. O dono da concessionária, coitado, sabe nem o que está acontecendo. Então, primeira observação, no erro, o beneficiário não concorre para a formação da vontade da vítima. Esse é um ponto importantíssimo. Segunda observação, eu queria trabalhar com vocês o rol exemplificativo de erros essenciais que o artigo 139 traz. O erro essencial é aquele que torna o negócio anulável, efetivamente. E ele tem um rol, porque o legislador ele já fez uma série de ponderações. E ele disse que, nesses casos, o erro é essencial. Vamos ver? Olha o 139. O erro é substancial quando? Essencial e substancial são sinônimos, né? O erro é substancial quando, 1, interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração. Aqui nós temos o chamado erro em negócio. Erro em negócio. É um erro essencial porque tem relação com o próprio objeto do negócio. Imagina, próprio objeto ou com o próprio negócio em si. Eu chego para você e falo, olha, sabe aquele meu carro que você adora, né? Que você sempre quis? Toma, tá aqui a chave, é seu, você quer? Aí você diz, quero, ótimo, obrigado. Você pega a chave e vai embora com o carro. E aí, eu ligo para você no dia seguinte e falo, e aí, cadê os 40 mil do carro? Você vai me dizer, não, peraí, não era doação? Eu falo, que doação o quê? Tá maluco? Era compra e venda. Vejam, é um erro em negócio, é um erro que é essencial porque tem relação com a própria natureza do negócio, né? Você está precisando de algum lugar para morar, eu falo, por que você não fica no meu apartamento que está lá fechado? Aí você fala, ótimo, adorei, leva todas as suas coisas para lá, vai para o meu apartamento, no mês seguinte eu falei, cadê os R$1.000 de aluguel? Ué, era locação, eu achava que era comodato, eu só celebrei o negócio porque pensei que era comodato, não era colocação, enfim. Então, é um erro em negócio, um erro que tem relação com a natureza em si do negócio. Beleza? Muito bem. E aí vem a segunda parte do inciso primeiro, que diz assim, ou alguma das qualidades a ele essenciais. Aqui nós temos a figura do erro incorpore, separado do corpore, né? Incorpore. É o erro que tem relação com a qualidade essencial do objeto do negócio. Imagina, para a galera que não é do Rio, né? Eu vou explicar, mas para a galera que é do Rio vai entender. Imagina, eu abro os classificados lá num aplicativo qualquer de venda de imóveis, vejo, olha, vendo terreno na Avenida Vieira Soto, Rio de Janeiro, Avenida Vieira Soto, Paraná, por R$20.000. Eu falo, que isso, 20 mil? Avenida Vieira Soto, em frente à praia de Ipanema, uma área super bem localizada, eu não quero nem visitar o terreno, marco contigo direto no cartório, compro, pago os 20 mil, ótimo, pego a chave lá. Quando eu vou visitar, é uma Avenida Vieira Soto que fica num município da região, fica em Iguaba, município da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu falo, peraí, se eu soubesse que o terreno era em Iguaba e não em Ipanema, eu não teria comprado, beleza?
Então, é um erro incorpóreo, é um erro que tem relação com as qualidades essenciais daquele objeto. No caso, a sua localização. A localização é uma qualidade essencial desse objeto. Beleza? Vamos lá. Inciso segundo. O erro substancial quando, 2, concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. É o chamado erro in persona. É o erro de pessoa. Não é isso? É o erro de pessoa. Olha, você celebra um negócio com alguém pensando que aquela pessoa era uma e é outra. Não é isso? Olha, essas hipóteses de erro de pessoa nós não vamos utilizar para as hipóteses de erro de pessoa em casamento, disciplinadas lá nos artigos 1556 a 1558 do Código, beleza? 1556 a 1558. Você tem uma disciplina específica para erro de pessoa lá em casamento. Aqui, esse erro de pessoa do inciso segundo a gente usa para todos os outros negócios jurídicos, tá certo? Todos os outros negócios, beleza? Muito bem. Bom, aparece alguém dizendo que é meu filho, eu faço uma doação em favor dele achando que é meu filho e depois no exame de DNA descubro que não é. Imagina, se eu soubesse que não era meu filho, eu não teria feito a doação, só doei porque eu achei que era meu filho, beleza? Então é um erro de pessoa, erro em persona, que a gente aplica aqui o inciso segundo nesse contrato de doação. E o inciso terceiro diz assim, o erro é substancial quando, 3, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. É o erro iuris, é o erro de direito. É o erro de direito, beleza? Veja, o erro de direito nada mais é do que um falso conhecimento acerca da aplicação do direito, beleza? É um falso conhecimento acerca da aplicação do direito. É completamente diferente do que diz o artigo 3º do Decreto-Lei 4657 de 42, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa LINDB. A LINDB, ela proíbe a alegação de desconhecimento da norma para se afastar de uma determinada sanção. Então é assim, eu não posso alegar desconhecimento da norma para me afastar de uma sanção. Ah, matei alguém. Ah, não sabia que o Código Penal proibia. Não, não posso fazer isso. Então, veja, é completamente diferente do erro de direito. Tá? É completamente diferente do erro de direito. Lá na LINDB, eu não posso alegar desconhecimento da norma. Aqui, o meu consentimento está viciado na celebração daquele negócio porque eu tenho um falso conhecimento no que diz respeito à aplicação da norma no caso concreto. Imagina, eu compro um terreno em um determinado município litorâneo do Rio de Janeiro com o único e exclusivo objetivo de lotear aquele terreno e vender os lotes. Comprei o terreno, eu vou fazer um processo de loteamento na prefeitura, depois eu vou pegar e registrá-lo no RGI para poder, enfim, vender os lotes e ter algum tipo de lucro ali nessa dinâmica. Tá? Comprei o terreno, registrei a escritura de compra e venda, fui emitido na posse, sou proprietário do terreno, tudo certo. Quando eu vou à prefeitura, descubro que tem uma lei municipal que proíbe loteamento naquele bairro específico. Proíbe loteamento naquele determinado bairro. Se eu soubesse que não podia lotear naquele bairro, eu teria comprado aquele terreno? Não, não teria. Erro de direito. É um falso conhecimento acerca da aplicação da norma. Eu achei que poderia lotear naquela localidade, na verdade, não pode. Entenderam o erro de direito? Beleza. Vamos lá, vamos seguir. Terceira observação. É a terceira, né? Terceira observação, ainda em erro, está lá no artigo 143 do Código. Vou ler aqui
143 diz assim: o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Beleza? O erro de cálculo apenas autoriza a retificação. Erro de cálculo não anula o negócio jurídico, autoriza apenas a sua retificação. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado. E a quarta e última observação é uma pergunta que eu vou te fazer. Para que o negócio seja anulável por erro, é necessário que o erro seja excusável? O que é um erro excusável? A melhor forma de você entender isso aqui é associar a palavra excusável com a palavra desculpável, né? Muito entre aspas, né? Desculpável. O erro é desculpável? O erro é excusável? Por que essa pergunta é interessante? Porque no Código Civil de 16, para o erro tornar o negócio jurídico anulável, ele tinha que ser excusável. No Código Civil de 2002, não é mais necessário a presença dessa excusabilidade do erro, em razão da boa-fé objetiva, impor transparência nas relações jurídicas, impor transparência em todas as relações jurídicas. Por exemplo, eu sou um joalheiro muito famoso, especialista em prata. E aí eu entro numa loja e quero comprar talheres de prata. Entro numa loja de antiguidades, quero comprar ali talher, ou não precisa ser de antiguidade, mas quero comprar louça de prata, né? Talheres de prata. Entro na loja, encontro os talheres que eu queria, de prata, lindos, tal, compro. Chego à minha casa, descubro que esses talheres, na verdade, são de lata. Olha, erro essencial. Se eu soubesse que era de lata, eu não teria comprado. Erro essencial. Essencial. Beleza? Eu não teria comprado. Então, veja. É um erro excusável? Não. Então, pelo Código de 16, esse negócio seria válido. Mas pelo Código de 2002, a excusabilidade é irrelevante para que o erro torne o negócio anulável. Olha, eu, especialista em prata, joalheiro famoso, chego lá e me confundo que é de prata, que é de lata, não é excusável. Mas no Código de 2002 isso é irrelevante. Agora, pegando o gancho aqui, vamos para uma quinta e última observação. Não confundam o que eu acabei de falar sobre a excusabilidade do erro, que para o Código atual é irrelevante para o negócio ser anulável. Não confundam a excusabilidade do erro com vício redibitório. São coisas absolutamente distintas, beleza? Uma coisa é eu comprar talher de prata e, na verdade, depois descobrir que é de lata. Erro essencial, negócio anulável. Outra coisa completamente diferente, eu comprar talheres de prata, os talheres efetivamente são de prata, mas só que há um vício oculto naquela prata que gera o escurecimento daqueles talheres de forma mais célere, de forma mais rápida. 2 meses depois que eu comprei, os talheres já estavam escurecendo. Vício redibitório. É um vício oculto que torna a coisa imprópria para o fim ao qual ela se destina ou lhe diminua o valor. Então, diante de um vício redibitório, eu vou anular o negócio jurídico? Não. Eu vou fazer uso das chamadas ações edilícias. Quais são as ações edilícias? Ação redibitória, que visa a resolução do contrato com devolução do valor pago, ou a ação estimatória, que visa a manutenção do contrato com abatimento proporcional do preço. Beleza? Então, uma coisa é vício redibitório, outra coisa é o nosso erro essencial. Bom, com essa quinta observação, a gente encerra o estudo do erro.